Bendita Esperança, com o pastor Eliezer Freitas. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Igreja da Bendita Esperança, Rua Augusto Trombini, 444, no alto da cidade. Mas o que profetiza, fala aos homens, edificando, exortando e consolando. Boa noite, meu irmão. Boa noite, minha irmã. Vamos estudar as Escrituras, vamos procurar ser ensinados pela Palavra de Deus, porque como está escrito em 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus, seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Graças a Deus. Vamos aprender da palavra de Deus, amém? Com paciência, sem pressa. Você já notou que quando uma pessoa por exemplo, né? Vamos citar um exemplo. Quando ela gosta muito de futebol, né? E ela tem um time pelo qual ela torce. Então, ela vai assistir o jogo, ela não tem pressa que aquele jogo acabe. Ela não tem pressa. Ela não vai assistir o jogo com pressa. Por quê? Porque ela gosta daquele jogo, ela gosta daquele time, ela sente prazer em estar ali assistindo aquele jogo. Quando a pessoa ama a palavra de Deus, ela tem prazer de ouvir a palavra de Deus, de ler a Bíblia, e ela não tem pressa. Ela não pega a Bíblia para ler, ou ela não vai escutar uma pregação da palavra de Deus com pressa. Por quê? Porque ela ama a palavra de Deus, ela tem prazer na palavra de Deus. Hoje eu gostaria de ler aqui em Atos capítulo 10, apenas para mostrar uma verdade para o irmão, para a irmã, uma verdade, chamar atenção para uma verdade que nos é mostrada aqui, muito importante para as nossas vidas. Nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como autoridade máxima. Nós temos a palavra de Deus como nossa única regra de fé e prática. É a autoridade acima de tudo, é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada. Só que a Bíblia não vai te dizer, por exemplo, se você tiver em dúvida, se você começa a trabalhar numa padaria ou num supermercado ou numa loja. Você não vai encontrar aqui na Bíblia, abrir a Bíblia e vai estar dizendo, olha, entre na loja que é melhor. Não. Mas a Bíblia diz, nos mostra que o Espírito Santo guia os cristãos. Nos mínimos detalhes, podemos acreditar assim. Que Deus, a Bíblia nos mostra que Deus nos fala, que Deus nos dirige nas mínimas coisas. Vai ter momento que nós vamos ter que tomar decisões pessoais e nós vamos consultar a Deus e Ele vai nos mostrar, Ele nos vai dar uma certeza do que nós devemos fazer. Obviamente que nunca Deus vai nos mandar fazer algo que é contra a Bíblia. Não é verdade? Mas em questão destas escolhas aí, Ele nos fala assim pessoalmente, Ele pode falar através de sonho, Ele pode usar alguém, Ele pode usar a circunstância para te mostrar a vontade dEle. E geralmente o Espírito Santo, Ele fala dentro de nós, Ele nos mostra qual decisão a tomar. Pois bem, vamos ver um exemplo, né? Aqui em Atos capítulo 10, diz assim: E havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo, e de contínuo orava a Deus. Observa que bonito, né?
Cornélio, um homem de Deus, um homem temente a Deus. Faltava uma coisa para ele ainda, né? Que daqui a pouco nós vamos continuar lendo, nós vamos ver que não vai faltar mais. Mas ele orava constantemente, ele fazia esmolas ao povo e ele era piedoso e temente a Deus. Geralmente, quem não escuta a voz de Deus é quem não é piedoso, quem não teme a Deus, quem não ora de contínuo, perseverantemente. Pessoa que não ora, não se interessa por Deus, não vai conseguir escutar a voz de Deus. Mas geralmente quem é temente a Deus, piedoso, quem busca a Deus, o encontra. E encontrar a Deus também significa ouvir a voz dele, receber a direção dele. Capítulo 10, versículo 3 diz assim: Este, quase à hora 9ª do dia, viu claramente, numa visão, um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia-lhe: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: Que é, Senhor? E disse-lhe: As tuas orações, as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Observa só, era 3h, a hora 9ª, e ele observou numa visão um anjo, e o anjo falou para ele. A primeira coisa que o anjo disse: olha, as suas esmolas e as suas orações subiram lá para junto de Deus. Você sabia, meu irmão, minha irmã, que as nossas orações, o que a gente faz de bom para Deus, sobe para a memória diante de Deus? Então vale a pena, né? Vale a pena fazer o que é bom, vale a pena servir a Deus e principalmente orar, ser temente a Deus, piedoso, né? Continuando. O 5. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado com um certo Simão curtidor, que tem a sua casa junto do mar. Ele te dirá o que deves fazer. Que interessante, né? O anjo poderia, Deus enviou um anjo, e o anjo poderia dizer ali para Cornélio o que ele deveria fazer, mas o anjo, ele apareceu em resposta às orações apenas para dizer para Cornélio e dar uma direção para ele. Olha, chama Pedro, chama Simão, que tem por sobrenome Pedro. Chama ele lá, que ele é que vai dizer o que você tem que fazer. Que interessante, né? Tem coisas que são para nós fazer. Por exemplo, vou citar um exemplo, pregar o evangelho. Somos nós que temos que pregar o evangelho. Não é os anjos que vão pregar o evangelho, somos nós. Jesus ordenou aos que creem, primeiramente os seus 12 apóstolos, e aqueles que se tornassem crentes deveriam pregar o evangelho, continuar pregando. Então o anjo não vai pregar, mas o anjo deu a direção para que ele fosse e mandar chamar Pedro, né? Simão Pedro. Pois bem, versículo 7. E retirando-se o anjo que falava com Cornélio, chamou 2 dos seus criados e a um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. E, havendo-lhe contado tudo, os enviou a Jope. E no dia seguinte, indo eles seu caminho, estando já perto da cidade, subiu Pedro ao terraço para orar quase à hora 6ª. Olha que interessante, hein? O Simão Pedro, o apóstolo, ele estava na casa de Simão Curtidor, lá na beira do mar, lá em Jope, né? A casa junto do mar. E tinha um terraço lá no alto da casa. E por volta da hora 6ª, a hora 9ª é 3h, a hora 6ª na Bíblia são meio-dia. Por volta do meio-dia, Simão Pedro subiu no terraço para orar. É uma atitude que lembra a atitude que nós temos, né? Nós que somos de Jesus, às vezes, sempre nós nos retiramos para algum lugar, né? Às vezes nós não subimos no terraço, mas nós subimos no monte, nós procuramos um lugar solitário, mais afastado, para orar. A semelhança, né, do Senhor Jesus, que procurava os lugares solitários e ele orava também. Então Pedro, por volta do meio-dia, ele foi orar.
Chama-me a atenção que Pedro também era um homem que havia aprendido a orar. Ele levava uma vida de oração. E nós que somos cristãos, nós temos que seguir esses exemplos, continuar seguindo, levando uma vida de oração. Lá no terraço, olha o que aconteceu por volta do meio-dia. E tendo fome, quis comer. E enquanto o preparavam, sobreveio-lhe um arrebatamento de sentidos, e viu o céu aberto que descia a ele um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isto por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. E estando Pedro duvidando entre si acerca do que seria aquela visão que tinha visto, eis que os homens que foram enviados por Cornélio pararam à porta, perguntando pela casa de Simão. E chamando, perguntaram se Simão, que tinha por sobrenome Pedro, morava ali. E pensando Pedro naquela visão, disse-lhe o Espírito: eis que 3 homens te buscam. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, não duvidando, porque eu os enviei. E descendo Pedro para junto dos homens que lhe foram enviados por Cornélio, disse: eis que sou eu a quem procurais. Qual é a causa por que estáis aqui? Olha que interessante, né? Não sei se você observou, meu irmão. Se você está prestando atenção, você observou que disse-lhe o Espírito. Disse-lhe o Espírito. O Espírito Santo falou com Pedro, com Simão Pedro. Vai com estes homens, porque eu enviei esses homens. Eles estão aí fora. Interessante como que Deus facilita as coisas quando nós oramos, quando nós queremos servir a Ele. Como que Deus facilita as coisas. Você vê, a salvação, ela é o dom gratuito, ela é de graça. Deus não coloca obstáculos. Ouve o evangelho e crê. Salvação não é dar, é receber. Recebeu a salvação, está salvo. Está salvo. Jesus deu a sua vida para nós sermos salvos. E nós recebemos essa salvação quando nós cremos. Então, o que acontece? Deus, veja que ele dá uma visão para Cornélio, ele dá uma visão para Pedro, porque os dois tinham comunhão com ele. Deus dá uma direção para Cornélio, dá uma direção para Simão Pedro, e o Espírito ainda diz para ele: ó, tem 3 homens aí fora, eles estão te procurando, fui eu que os enviei. Mas o Espírito Santo também não falou que era para o que eles queriam. Eles é que vão dizer para Pedro. O versículo 22. E eles disseram: Cornélio, o centurião... Vamos ler de novo. E eles disseram: Cornélio, o centurião, homem justo e temente a Deus, e que tem bom testemunho de toda a nação dos judeus, foi avisado por um santo anjo para que te chamasse à sua casa e ouvisse as tuas palavras. Então, chamando-os para dentro, os recebeu em casa. E no dia seguinte foi Pedro com eles, e foram com ele alguns irmãos de Jope. E no dia imediato chegaram a Cesareia, e Cornélio os estava esperando, tendo já convidado seus parentes e amigos mais íntimos. E aconteceu que, entrando Pedro, saiu Cornélio a recebê-lo, e prostrando-se a seus pés, o adorou. Interessante, né? Cornélio era temente a Deus, era piedoso, mas ele era assim, vamos dizer assim, faltava um crescimento espiritual para ele, mas Deus o amava, né? É uma atitude, vamos dizer assim, até infantil, dobrar o joelho nos pés de Pedro para adorar Pedro. Vamos ver a atitude de Pedro, o que Pedro disse, olha só. Será que Pedro recebeu aquela adoração? Vamos ver. Mas Pedro levantou, dizendo: levanta-te, pois eu também sou homem.
e falando com ele entrou e achou muitos que ali se haviam ajuntado. E disse-lhes: vós bem sabeis que não é lícito que um homem judeu ajuntar-se ou chegar-se a estrangeiros. Mas Deus mostrou-me que a nenhum homem chame comum ou imundo. Por isso, sendo chamado, vim sem contradizer. Pergunto, pois, por que razão mandastes chamar-me? E disse Cornélio: há 4 dias estava eu em jejum, até esta hora, orando em minha casa a hora 9. E eis que diante de mim se apresentou um homem com vestes resplandecentes e disse, ou seja, ele dá a descrição do anjo, né? Na verdade, ele viu um homem, mas esse homem, na verdade, era um anjo. Os anjos, quando aparecem como homens, com vestes resplandecentes. E disse: Cornélio, a tua oração foi ouvida, e as tuas esmolas estão em memória diante de Deus. Envia, pois, a Jope e manda chamar Simão, o que tem por sobrenome Pedro. Este está hospedado em casa de Simão, o curtidor, junto do mar. E ele, vindo, te falará. E logo mandei chamar-te, e bem fizeste vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é mandado. Veja que Cornélio fala algo interessante. Estamos todos presentes diante de Deus. Ele cria que não era só Simão Pedro que estava ali, mas que o próprio Deus estava ali fazendo aquela reunião. Estava ali todos os amigos íntimos, os parentes de Cornélio, né? E houve uma reunião maravilhosa. E Pedro, então, ele abre a boca para pregar o Evangelho. E ele vai pregar o Evangelho e nós vamos ouvir. Vamos ler aqui a pregação de Pedro. Olha só. E abrindo Pedro a boca, disse-lhe: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra vós bem sabeis. Veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com Espírito Santo e com poder, o qual andou fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando no madeiro. A este ressuscitou Deus ao 3º dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas. As testemunhas que Deus antes ordenara, a nós, que comemos e bebemos juntamente com ele depois que ressuscitou dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz dos vivos e dos mortos. A este dão testemunho todos os profetas, de que todos os que creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. Veja que Pedro, ele prega o simples, o evangelho. Ele fala que Jesus morreu, que Jesus andou por toda parte fazendo o bem. Ele fala do Espírito Santo, ele fala que Jesus ressuscitou, fala que Deus levantou testemunhos para anunciar essas coisas, essas testemunhas, né? São eles. Então ele prega o evangelho, simplesmente. E olha o resultado. Versículo 44. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quanto tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouvia falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: pode alguém, porventura, recusar a água para que não sejam batizados estes, que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com ele por alguns dias. Que interessante, né? Ali surgiu uma igreja na casa de Cornélio. Aqui está registrado o dia que o Espírito Santo desceu sobre os gentios. Que maravilha, né?
Que maravilha! Mas observe que tudo isso aconteceu sob a direção de Deus. Visões, o Espírito Santo falando. E eu digo para você que este Deus, ele não mudou. Ele continua falando conosco. Nós precisamos viver uma vida de oração, porque o diabo está na terra. O mundo é perigoso. Acontecem acidentes, violência. Então, como viver para agradar a Deus, servir a Deus aqui nessa terra? Como? Nós temos que orar e ouvir a voz de Deus. Deus, ele fala conosco. Mas para que nós possamos reconhecer a voz de Deus, nós precisamos estar em comunhão com Ele. Devemos nos afastar do pecado, das coisas erradas. Você quer ver uma coisa que não deixa você ouvir a voz de Deus? O pecado. Você não consegue. Se você estiver vivendo em pecado, Deus fala, você não ouve. Aí você passa adiante e sofre a pena. Como diz um provérbio, né? O prudente vê o mal e se esconde, mas o simples passa adiante e sofre a pena. Parece que tem um provérbio na Bíblia dizendo isso. Passa adiante e sofre a pena. O prudente é aquele que ouve a voz de Deus. Procura não agir sem a direção de Deus. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, ouvir a voz de Deus. Deus nos guia. O Espírito Santo é aquele que nos direciona em todas as coisas. Tem hora que você pode viajar e pode não ir. Quem é melhor para dizer para você se você viaja ou não? É Deus, é o Espírito Santo. Tem hora que você vai fazer um negócio, comprar alguma coisa, e você pode comprar ou não comprar. Quem é que pode dizer para você? Até hoje em dia tem tantas igrejas. Sabe que eu estava lá em Paulínia, uma vez andando na rua, lá em São Paulo, em Paulínia. E eu numa rua, numa avenida lá, que não é uma avenida tão movimentada, num espaço de 1 quilômetro, eu encontrei 10 igrejas. 10 igrejas. Tinha assembleia, tinha quadrangular, tinha batista. 10 igrejas assim, ó. Num espaço de nem 1 quilômetro não era. Por nada que tinha mais igreja do que casa. Quer dizer, isso foi em 2017. Lá agora deve ter aberto mais umas, né? Lá na rua, uma igreja em cima da outra. Aqui em Sete Lagoas também, no bairro JK, teve uma vez, deve ter uns 4 anos atrás, eu estava andando no bairro JK lá em Sete Lagoas, e eu passei num lugar que tinha 2 igrejas, parede e meia, e na frente tinha outra. Assim, atravessava a rua, do outro lado da rua tinha uma igreja. E do outro lado da rua tinha 2 igrejas, parede e meia com a outra. Aí você virava a esquina, já tinha mais 2 seguindo. Então tem muita igreja. E eu não vejo isso como algo, eu vejo algo que Deus permite, porém não creio que isso seja uma coisa de Deus, que seja um avivamento. Mas eu creio o seguinte, que Deus abre as portas dele e Satanás, que se transforma em anjo de luz, abre as portas dele. Pode ser que Deus abra uma porta aqui e Satanás abra 3, 4 nas imediações para tentar confundir as pessoas, para as pessoas não conseguir chegar na porta que é de Deus. Porque as portas do inferno, como diz o apóstolo Paulo, né, nós não ignoramos, eu vou falar com as minhas palavras, se não me engano é seus ardis, né? Mas com as minhas palavras, nós não ignoramos os pensamentos do diabo. O que ele pensa, ele quer destruir a obra de Deus, ele luta, ele tenta, ele é tentador, ele é acusador. Então aqui mesmo em Cordisburgo tem uma igreja, o pastor, ele é até meu tio, esse pastor, ele abriu uma igreja, quer dizer, abriu não, a denominação, ele é pastor dessa denominação, a denominação resolveu abrir a igreja aqui, construiu uma igreja muito bonita. Eles acabaram de construir a igreja, aí do outro lado, na esquina, coisa assim de 20 metros, abriu outra igreja com quase o mesmo nome. Só muda um nome, são 4 nomes na placa das 2 igrejas, só muda um nome. É quase o mesmo nome, abriu do lado.
É interessante, né? Então eu creio que o diabo age nisso aí. Eu não vejo isso aí como um avivamento, não. Eu vejo como um engano que está principalmente aqui no Brasil e na América Latina e na África. O engano, os falsos profetas. Mas o que nós podemos fazer? Orar para não sermos enganados. Você precisa buscar Deus e estar no lugar que Deus queira que você esteja. Quem é que pode te dizer? Eu? Não, o Espírito Santo que vai te dizer. Até na internet mesmo. Tem tantos pastores na internet. O que assistir no YouTube? É o Espírito Santo que tem que te mostrar. Mas para isso você tem que orar. Nós temos que orar, né? Tem tantos pastores, tem tantos falsos profetas no YouTube, no Facebook. Mas é muito mesmo. Eu chego a dizer que a maioria não são de Deus. Mas quem que vai te mostrar o que é de Deus e o que não é? É o próprio Deus. Então ore, ore, ore. Confie que Deus vai te mostrar, que Deus vai te falar e Ele vai falar, Ele vai te iluminar. Isso vale para todas as coisas. Tá bom? Que Deus abençoe, Deus esteja contigo sempre. Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu vou terminar deixando um vídeo de 1 minuto de uma reunião que nós fizemos essa semana aqui em Cordisburgo. Assista aí um trechinho da oração para você que nos ajuda com as suas ofertas e com as suas orações, ver que nós temos trabalhado para Jesus aqui em Cordisburgo. Nós temos trabalhado no momento, nós estamos aqui em Cordisburgo fazendo a obra de Deus. Forte abraço. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se Ele não voltar, estaremos esperando por Ele amanhã. Para nós não. Nós queremos a bênção para os nossos familiares. Nós queremos a bênção, meu Deus, para a nossa casa. Meu Deus, aqui estão estes irmãos, aqui estão estes amigos, que nesta tarde vieram aqui, meu Deus, para te adorar, para te servir e buscar a tua bênção. Sim, meu Deus, nós não queremos a maldição, eles aqui não querem a maldição. Nós não queremos, meu Deus, as coisas ruins, nós queremos as coisas boas. E nós sabemos que as coisas boas estão contigo para nós. Meu Deus, então em nome de Jesus, a bênção para os nossos familiares, que é uma coisa boa, dá-nos hoje, Senhor. Meu Deus, dá o livramento do mal. Se algum familiar, algum parente estiver correndo risco de vida, se o inimigo estiver armando alguma cilada contra algum deles, que o Senhor desfaça todo o mal, meu Pai, nesta tarde. Ó, meu Deus, nós colocamos o nome de cada um na Tua presença, nós apresentamos a nossa família ao Senhor agora. Pedimos